Meus amigos, a Grécia, que já havia criado o termo anarquia, usa agora o termo exarquia para elucidar, digamos, o segundo momento ou a segunda etapa da invasão muçulmana da Europa. Que existe uma invasão muçulmana da Europa, isso todo mundo já sabe. A questão agora é entender a segunda etapa da invasão muçulmana da Europa, e a segunda etapa pode ser definida pelo termo exarquia, que significa o seguinte: a união de partidos de extrema esquerda com traficantes de drogas, com terroristas e com muçulmanos de modo geral. Esta união visa criar zonas proibidas, e é aí que entra o termo exarquia. Zonas proibidas, digamos, defendidas por armamento pesado só comparável a armas das Forças Armadas, ao poder bélico de Forças Armadas, dentro de grandes cidades, ou seja, zonas tão bem protegidas que somente o exército poderia entrar, ou seja, somente uma ação militar pesada para limpar certas zonas proibidas, ou a exarquia. Essa é a matéria que sai hoje, dia 20/4, sábado de Aleluia, de 2019, no Breitbart News. Diz o seguinte: a Grécia existem bairros proibidos, zonas proibidas na Grécia, que somente a força militar pode entrar, a força pesada. Diz o seguinte, a matéria diz o seguinte: um ataque a membros da guarda costeira helênica durante uma batida antidrogas em Atenas, em 4 de abril, destacou um problema crescente na Grécia. Alguns oponentes do governo, liderados pelo Syriza, um grupo de extrema esquerda, atribuem o crescente tráfico de drogas no país a uma perigosa aliança entre anarquistas políticos e imigrantes ilegais. Os anarquistas podem ser considerados o equivalente grego da extrema esquerda, segundo a Reuters. Bem, a matéria é longa, o Breitbart deixa aqui alguns tópicos com frases de autoridades gregas. A primeira frase é de Stavros Balaskas, vice-presidente da Federação Grega de Policiais. A frase foi dita em 6 de abril de 2019. Abre aspas. O bairro tem pelotões, empresas, batalhões, o bairro, por essa zona proibida que ele se refere, batalhões e Kalashnikovs, os fuzis e metralhadoras russas, Kalashnikov. Eu não sei mais se nós, como força policial, temos um mandato político para limpar a área. Essa região é uma questão para o exército, disse Balaskas. Outra frase, esta de Michalis Chrysochoides, ex-ministro grego da proteção ao cidadão responsável pelo desmantelamento em 2002 da organização terrorística doméstica 17 de novembro. Ou seja, gente que entende do que está falando. Abre aspas. Aqui são muitos imigrantes ilegais em exarquia, que são traficantes de drogas e traficantes de armas. Eles essencialmente assumiram todo o lugar. O terceiro tópico da matéria diz o seguinte: na exarquia, esses grupos que realizam atividades criminosas e aterrorizam os moradores locais criaram de fato uma zona proibida onde até a polícia tem medo de entrar. A outra notícia bastante interessante fala basicamente do mesmo tema, mas na Espanha.
O Partido Vox espanhol está sendo perseguido por levantar essas questões, por trazer essas questões a público já há algum tempo. O Partido Vox foi criado em 2013 e, para entendê-lo, podemos comparar um pouco ao nosso presidente Jair Bolsonaro alguns anos atrás. Bolsonaro surgiu no cenário nacional quando levantou a voz contra o multiculturalismo, ideologia de gênero, kit gay aplicado nas escolas e assim por diante. Foi largamente debochado pela esquerda, tido como um fascista, como um lunático e assim por diante. Pois bem, assim começou o Vox. Tal como o Bolsonaro aqui, o Vox lá começou a crescer, porque o povo de bem, sabendo relacionar o discurso do Vox com a realidade, percebeu, opa, surge de novo aqui um partido de direita, um partido representante dos valores tradicionais cristãos da Espanha. O mesmo aconteceu no Brasil. O povo começou a aderir a Bolsonaro porque reconheceu em Bolsonaro um representante seu, um autêntico conservador num oceano de esquerdófilos e esquerdistas. Tal como aqui, lá na Espanha, deu-se o mesmo. O Vox cresceu por isso, porque os partidos tradicionais de direita já não cumpriam a sua obrigação e a sua missão de denunciar as atrocidades da esquerda. E assim o Vox ganhou terreno e é hoje o partido que mais cresce. O problema é a perseguição, porque os líderes do Vox não deixam a coisa por barato. Aqui está, por exemplo, um discurso de Javier Ortega Smith, que é o segundo líder do Vox, que está sendo processado por um grupo espanhol de islâmicos espanhóis contra a islamofobia. Depois desse discurso de Javier Ortega Smith, este grupo entrou com uma ação na justiça por considerá-lo um discurso de ódio. Pois bem, vamos ouvir ou ler para vocês o discurso de Javier Ortega. Esse discurso foi proferido em 16 de setembro do ano passado. Diz o seguinte: a Espanha enfrenta ameaças de inimigos internos e externos. Os inimigos internos são perfeitamente identificáveis: os separatistas catalães, os amigos dos terroristas, os bascos, e aqueles que querem destruir o nosso país de modo geral. Ou seja, ele já falava no ano passado o que vem à tona hoje na Grécia. Esta união entre a esquerda, o terrorismo internacional, o tráfico de drogas e, evidentemente, os invasores islâmicos da Europa. Segue o discurso: os inimigos externos querem nos dizer como administrar nosso país. Angela Merkel e seus companheiros de viagem, Jorge Soros, as máfias da imigração, acreditam que podem nos dizer quem pode e quem não pode entrar em nosso país. Eles exigem que nossos barcos tirem os chamados náufragos do mar, transfiram para os nossos portos e os presenteemos com dinheiro. Quem eles pensam que nós somos, dizendo o que devemos ou não fazer? Uniremos nossa voz aos milhões de europeus que também estão de pé. Essas vozes dizem: viva a Alemanha, viva a Suíça, viva a França, viva a Grã-Bretanha. Esses europeus entendem a necessidade de respeitar a soberania nacional e identidade nacional. Não têm intenção de se deixar diluir no magma do multiculturalismo europeu. Juntos seremos mais fortes contra o inimigo comum, que tem um nome muito claro:
Eu não vou parar de dizê-lo, nosso inimigo comum, o inimigo da Europa, o inimigo da liberdade, o inimigo do progresso, o inimigo da democracia, o inimigo da família, o inimigo da vida, o inimigo do futuro é chamado de invasão islâmica. O que está em jogo é o que entendemos ou conhecemos como civilização. E ela, a civilização, está sob grave ameaça. Não estamos sozinhos, porém. Cada vez mais europeus estão em pé porque estão sofrendo em suas cidades, em suas ruas, em seus bairros devido à aplicação da lei da Sharia. Eles não estão dispostos a ter suas catedrais derrubadas e forçosamente substituídas por mesquitas. Discurso do ano passado, é bom lembrar. Eles não estão dispostos a ter suas mulheres cobrindo seus rostos com um pano preto e sendo forçadas a andar 10 passos atrás do marido, para serem tratadas pior do que camelos. Eles, esses europeus que estão de pé, não estão dispostos a extinguir o que entendemos como civilização e respeito aos direitos e à liberdade. Bem, um discurso que é praticamente uma aula resumida da realidade europeia vivenciada nesse momento por causa da invasão islâmica. Até aí está absolutamente claro. A questão é que, quando um político conservador faz um discurso desse, que é absolutamente verídico, tem toda a legislação do país contra si. É processado, é perseguido, o partido pode inclusive ser fechado e seus membros presos. Agora, do outro lado, é permitido criar zonas proibidas, onde nem a polícia pode entrar. Essa é a realidade europeia e, por enquanto, apenas europeia. Mas quer-se fazer isso na América e, por extensão, as outras Américas, a Central e a do Sul. Agora, um detalhe muito interessante: o partido Vox foi criado em 2013. Em 2013, subiu ao trono de Pedro um falso papa eleito num falso conclave. Pois bem, não passaram-se muitos meses da eleição do falso papa e em 2014, Francisco foi eleito em 2013, já em 2014, Francisco recebeu no Vaticano a autoridade palestina, Mahmoud Abbas, e o então presidente de Israel, Shimon Peres. Naquela ocasião, para promover a paz, Francisco permitiu que se lesse o Alcorão no Vaticano e se rezasse em árabe. A matéria foi dada por vários meios, por várias mídias na época, mas eu consegui salvar aquilo que foi postado no The Washington Post, que diz o seguinte: pela primeira vez na história do Vaticano, o Papa permitiu a leitura das orações islâmicas e leituras do Corão dentro da instituição católica. Naquele tempo, em 2014, todo mundo achava isso bacana, legal. Hoje, vemos o quanto aquilo já fazia parte do projeto de islamização da Europa. E quem puxa o carro? Ninguém mais, ninguém menos do que o bispo Bergoglio. Segue a matéria. As leituras e orações chegaram no momento em que o Papa Francisco encontrou-se com o presidente israelense, Shimon Peres, e com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, na cidade do Vaticano, num encontro destinado a orar pela paz no Oriente Médio. Bom, se era um encontro para orar pela paz no Oriente Médio, representado por o líder do cristianismo, o líder do catolicismo,
o presidente de Israel e o presidente da Autoridade Palestina deveria ser rezado em latim, em judeu e em árabe. Mas Francisco fez questão que fosse lido apenas o Corão, somente o Corão fosse rezado em árabe. Um porta-voz da Santa Sé disse que as orações deveriam ser uma pausa na política, relatou o Breitbart News na época. O Papa disse também que esperava que as orações interreligiosas fomentassem a paz, especificamente entre palestinos e israelenses, disse a agência de notícias Breitbart. Pois bem, tudo isso, repito, em 2014. Hoje estamos em 2019. A Catedral de Nossa Senhora de Paris já foi destruída e países como a Grécia, por exemplo, já relatam que tem lugares onde nem mesmo a polícia pode entrar, as chamadas zonas proibidas. Parabéns ao Vaticano. Se, ao contrário da Batalha de Lepanto, agora este Vaticano invertido quer a islamização da Europa, pois bem, esse parece ser um projeto muito bem sucedido. Não é à toa que o bispo Bergoglio tem beijado os pés dos muçulmanos. Até depois, meus amigos.